Pronto, estamos começando a nossa aula de hoje. Ana Clara, Israel, se puderem, se der, liguem, por favor, as suas respectivas câmeras, tá? Primeiro vamos dar uma olhada aqui como é que foi, em geral, essa atividade, né? Cadê? Respostas. Deixa eu até exibir aqui para vocês. Pronto. Aqui. Deixa eu exibir aqui para vocês uma janela. Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar aí, não estão? Sim. Obrigado. Pronto. Vamos lá. Média de 7,5, né? Tivemos questão mediana 7,5, 70. 32 respostas. Boa parte da turma respondeu. A maior nota foi 9. Né? Tivemos 9,1 a nota 9, tivemos 8,5, mas o resultado foi bom. Poucas notas realmente baixas e o resultado foi bom. Vamos lá, me falem aí vocês antes de eu... Deixa eu ir aqui para as respostas também, deixa eu pegar... Como é que eu faço... Deixa eu liberar a pontuação logo para vocês chegarem no e-mail de vocês. Pronto. As notas já estão liberadas indo para o e-mail de vocês. E vamos para as respostas. Mas antes, deixa eu ver um pouquinho, ouvir vocês um pouquinho. Pessoal, me diga aí, Luana, bem-vinda. Eu não tinha visto quando você chegou, que eu estava na outra tela. Boa noite a todos. Boa. Me contem aí como é que foi o estudo de vocês dessa parte de RE, RESP, embargos e agravo. Me explique, me fale um pouco aí, José, um pouco. Conseguiu estudar a tempo? Deu para dar uma analisada antes? O que você achou de mais difícil? Professor, eu confesso que nessa última atividade especificamente eu não consegui dedicar tanto tempo para estudar. Fiz meio que respondendo questão a questão ali, mas não consegui estudar profundamente. Aí até teve algumas questões que eu fiquei na dúvida. Tiveram outras que eu fui praticando ali com os textos e outras com a própria letra da lei. Eu vi que muita coisa era a própria letra fria da lei, aí essas eu consegui identificar com mais facilidade. Mas eu diria que foi, até agora, das atividades que tiveram, foi a que eu menos tirei proveito no geral. Perfeito. Yara, me diga aí, você conseguiu estudar com antecedência? Conseguiu? O que é que você achou? O que é que foi mais difícil? Essa semana foi um pouco conturbada, eu não consegui estudar muito com antecedência. Então, eu, bem da verdade, comecei o meu questionário ontem, né? Depois minha internet caiu, aí eu retornei com ele hoje, né? Mas eu não fiz, assim, aquele estudo buscado. Eu tentei responder mais ou menos dentro do que eu estava mais ou menos entendendo as coisas, entendeu? Mas confesso que não foi aquele estudo aprofundado sobre o assunto. Tá certo. Você, Carol, conseguiu, Carolina, estudar antes, assistiu às aulas assíncronas? Professor, assisti, mas eu confesso que a parte de recurso repetitivo eu fiquei com muita dificuldade. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes. A gráfica. Mas você assistiu também a parte de
julgamento de causas repetitivas, que eu falo não só de recurso especial extraordinário repetitivo, mas também de IRDR e de Não, AC. mas essa parte eu não assisti ainda. Eu assisti a parte do recurso repetitivo do recurso especial extraordinário. Certo. Eu acho que você vai entender melhor, mas querendo, a gente pode também hoje tratar aqui disso, tá certo? Se você quiser, a gente pode tratar, responder algumas questões e tratar de recursos repetitivos, sem problema nenhum, tá? Se vocês preferirem, a gente faz isso. E você, Alisson, me dá um feedback aí, como é que está seu estudo? Conseguiu assistir as aulas assíncronas? Nós não estamos lhe ouvindo, Alisson. Alisson, nós não estamos lhe ouvindo, Alisson. Não estamos. Eu volto. Veja se você tem algum fone de ouvido, algum microfone. Por algum motivo aí nós não estamos lhe ouvindo. Você, doutora Ana Clara, me dá um feedback. Como é que tá? Conseguiu estudar essa? Boa noite, professor. Eu não consegui estudar tanto o recurso extraordinário quanto o recurso repetitivo. Eu não consegui terminar. As questões me ajudaram bastante, porque assim, eu consigo estudar mais através de leitura. Eu não consegui concluir toda a leitura do livro, porque eu estou acompanhando pelo livro de Didier. Então, eu não consegui concluir tudo. Então, as questões, por serem letras da lei, muitas coisas eu consegui assimilar. Então, eu gostei bastante do questionário quanto a isso, de dar mais um reforço. Mas eu não terminei de estudar tudo, professor, peço perdão. Não. Tranquilo. Fique tranquilo. Como você viu, você está até um pouco melhor do que a maioria, né, que está tendo dificuldade. Eu tenho reiteradamente dito a vocês que eu estou super preocupado com isso, porque é muito assunto. É muito assunto. Se vocês não conseguirem ir, não estou falando para você não, viu, Ana Clara? Eu estou falando para... O pessoal sabe disso, eu já tenho falado disso em algumas aulas. Eu estou super preocupado com a dificuldade. Felizmente você já conseguiu estudar alguma coisa pelo livro de Fred, mas a gente tem tido alguma dificuldade, viu? Não é só você não, mas vamos em frente. Israel, você consegue... Israel saiu. Não, Israel, você está podendo falar hoje, Israel? Israel, está podendo falar? Agora, professor? Agora estou, Alisson. Eu saí e voltei Pronto. de novo. Acho que o senhor tinha me contado, não? Você está com o símbolo em cima de... Não, Deixa eu falar. não, mas... Eu terminei todas as aulas todas as videoaulas que eu consegui concluir hoje. E retomei o estudo completo da matéria, entendeu? Porque como teve aquela atividade principal lá da Teoria Geral dos Recursos, aí eu pensei em trancar a disciplina, entendeu? Só que aí como eu fiz depois, aí eu voltei a assistir todas as aulas, estou fazendo todos os exercícios, entendeu? Já terminei todas as aulas síncronas, todas. Porque o assunto me interessa muito, porque o recurso, querendo ou não, ele é uma das partes principais da advocacia, porque quando um cliente contrata um profissional e o profissional não consegue a decisão, a única escolha que ele tem para dar o resultado ao cliente é recorrer. Então, se você não sabe o que é um agravo, embargo de divergência, embargo de declaração, fica difícil você atuar na vida prática. Querendo ou não, é uma das disciplinas mais importantes que eu tinha que estudar de qualquer jeito. Então, né, mesmo sendo esse semestre ou no próximo, então aí eu fiz questão de fazer tudo. Estou até fazendo essa atividade que já encerrou o prazo. Até a gravação da aula de agravo de instrumento que eu não tinha feito, eu fiz. Porque vai que semestre que vem, né? Se o senhor quiser, aí eu posso semestre que vem já está pronto já. Tá bom, depois a gente conversa. Me passa o e-mail, a gente pode marcar uma hora. Se você tiver com alguma dificuldade das questões atrasadas, a gente volta a conversar. Tá. Pronto. Luana, e você, Luana? Me conte aí. Me conte como é que tá seu estudo, vai? Professor, ainda não parei para estudar do jeito que eu gosto, né? Eu estou estudando nas carreiras, pelo livro de Fred, né? E pausadamente, né? Tipo, hoje é a aula sobre agravo, ou sobre recurso especial, eu vou estudo, mas de maneira muito rápida.
prova é dia 29, né? Eu tenho umas coisas no trabalho já nessa data, então eu vou começar a estudar para valer. Mas, assim, eu acho esse assunto muito complicado, principalmente esse de RESP. Eu achei, inclusive, a letra da lei, eu respondi, até tirei uma nota boa, mas, assim, respondi de forma rápida, não senti essa dificuldade absurda para responder, não. Achei cansativo só, porque o texto é muito chato, truncado, o texto da própria lei é chato, né? Então, eu senti dificuldade, porque eu não tive tempo mesmo de ler, de ver os vídeos. Eu li o livro de Didier, né, rapidamente, né, sobre o assunto, mas mais do que eu tive dúvida, né? Eu pegava a questão, olhava e ia para o livro de Didier procurar ali o que eu estava em dúvida. E ia para a letra da lei. Mas eu confesso que eu preciso estudar bastante esse assunto, e como eu pretendo fazer concurso também público, eu já estava até me dizendo, falando para mim mesma que eu vou ter que fazer um cursinho preparatório, porque esse assunto é muito importante. O recurso cai em tudo quanto é concurso, cai na OAB, cai muito, e a gente realmente, de fato, precisa se preparar. Mas na faculdade é muito corrido, né? Porque a gente tem 4 meses para dar o assunto todo. Então, e concorrer com outras disciplinas, né? Então, é meio complicado. Para quem trabalha, estuda, tem família, mas aí a vida é assim mesmo, né? A vida não é justa e a vida não é fácil. Infelizmente, a vida não é justa e não é fácil. Eu tenho dito a vocês, assim, porque a gente nós não nos matriculamos num curso, eu digo nós, vocês e eu, não optamos pelo curso via EAD. O curso EAD foi uma necessidade, uma contingência. E o curso EAD, ele requer, não tem como sair, você só vai conseguir promover um adequado conhecimento mesmo, compreensão mesmo da situação, quando a gente estuda previamente e aproveita este momento para um debate um pouco mais aprofundado. Esse assunto é difícil. Quem assistiu minhas aulas, conseguiu assistir todas as aulas síncronas, é testemunha que eu falei. Recurso especial, recurso ordinário é difícil pra caramba, é complexo. O regramento do CPC de fato não ajuda. O agravo em RESP é todo modificado depois do CPC da edição, inclusive. Já foi a primeira alteração pós CPC. Antes mesmo da vigência do CPC, houve essa alteração para reestruturar completamente a admissibilidade do RESP. Aquele artigo 1030, eu tenho lá no material, inclusive, um seminário que eu falo só do artigo 1030, com 30 horas, que trata da admissibilidade. E Alisson pontuou muito bem, e você também percebeu isso muito bem, assim, não existe prova de concurso da OAB que não caia recursos. Simplesmente não existe. Não existe. Você pode até ter uma prova que não caia ali de consórcio, ou um assunto de processo 1 ou de processo 2, mas recurso hoje não existe. Tá? E eu tenho ficado preocupado porque, como o hábito do aluno padrão, do aluno normal da UFBA, sempre era o quê? Assistir às aulas, anotar no caderno e na véspera da prova fazer um mutirão de estudo. Esse era o padrão do aluno médio. E isso não funciona na EAD. Não funciona na EAD. E aí eu digo assim, se vocês não estudarem com antecedência, vocês vão entrar em desespero para a prova oral. Porque é o assunto todo e não dá para estudar o assunto todo na véspera. Não dá para fazer um mutirão assim, né? E você não tem um caderno. Esse é outro grande problema que gera essa dificuldade do EAD. Porque, assim, ao contrário das aulas presenciais, a maioria de vocês não assiste a aula assíncrona com um caderno para anotar as coisas. Em geral, a maioria está assistindo até a aula em velocidade 1,5 para passar mais rápido. Entendeu? E é diferença dinâmica. E aí falta o caderno. Mas, assim, eu tenho tentado conscientizar a maioria, né, de que, de fato, precisa fazer esse estudo contínuo. Contínuo. É como se vocês tivessem que realmente botar lá
cronogramazinho de estudo organizado para que a gente possa até aproveitar mais essas aulas síncronas de discussão. E até a quantidade de alunos da aula síncrona já demonstra naturalmente que a maioria de vocês não está conseguindo estudar com antecedência. Né? Porque vocês que vieram aqui, pelo menos fizeram algum estudo e fizeram as atividades. Aqueles que não estudaram nada, eles nem vêm para a aula síncrona, porque sabe que eu vou perguntar sobre a atividade. E termina não vindo para a aula síncrona. Né? Aí, às vezes, assiste depois do YouTube. Eu estou conferindo lá pelo YouTube o volume de acesso de vocês para as aulas síncronas e assíncronas não está grande. Não está grande. E eu estou preocupado. Eu estou cumprindo o meu papel pedagógico, assim, porque professor nenhum gosta de reprovar, professor nenhum gosta de ver, sabe, de ver a turma desmotivada. E eu tenho tentado ver como eu consigo motivar vocês para estudarem previamente, fazerem as atividades previamente. Porque assim é a única forma que a gente tem com a carga horária que a gente possui. Tá, mas vamos em frente. Eu estou... Oi, Luana. Sim. O senhor vai perguntar, por exemplo, Luana, o senhor vai escolher a gente mais próximo, o senhor vai escolher Eu vou fazer 3 a 4 perguntas. E aí, assim, vai... A pessoa fala livremente. A pessoa fala livremente, mas eu não vou fazer perguntas de certo sobre agravo de instrumento, não. Eu vou fazer uma pergunta perguntando, por exemplo, fale especificamente sobre a taxa de atividade mitigada no agravo de instrumento e me cite 2 hipóteses que o STJ tenha reconhecido a admissibilidade de agravo de instrumento. Vão ser perguntas desse tipo. Então, haverá perguntas sobre recursos, com certeza absoluta. Haverá perguntas sobre... 2 perguntas sobre recurso e teoria geral do recurso. 1 pergunta e 2 perguntas sobre precedentes ação rescisória e as ações de impugnação e sobre julgamento de causas repetitivas, entendeu? Serão 4, vou fazer 4 perguntas justamente para aumentar a chance de vocês e também para justificar o estudo de todo o assunto, tá? Então, assim, pode ser que um dos assuntos não caia, mas, por exemplo, 2 sobre recursos. Aí pode ser uma sobre apelação e uma sobre embargo de declaração. Uma sobre RESP e uma, sabe? Ou uma sobre teoria dos recursos, explique efeito devolutivo na sua profundidade. Né? Será 2 sobre recursos e 2 sobre os outros temas. E não haverá pergunta repetida. Agora, deixa eu dar a palavra à Carolina, que ela levantou a mão. E eu não deixei falar ainda. Israel, eu já vi sua mensagem de que você não pode falar. E assim que a Carolina terminar de responder, eu leio no chat as suas perguntas. Pronto, Carol. Professor, eu tinha uma dúvida. Esse material que o senhor está disponibilizando para a gente, ele vai ficar disponível depois do fim do semestre? Porque Eu não... está sendo... Esse material extra que o senhor disponibiliza, porque está sendo muito... Eu não estou conseguindo acompanhar nada. Tem vários que eu estou doida para ler, já até salvei. Mas como são aulas síncronas, atividades de todas as matérias... Na dúvida, baixe, Carol. Baixe logo. Você baixa tudo e bote no... Porque, vamos lá. Os vídeos, as minhas aulas assíncronas e síncronas, elas estão no canal do YouTube. Eu não vou apagar. Ponto. As outras lives foram lives que eu recolhi, que eu assisti, gostei e recolhi. E também estão em canais do YouTube. Então a chance de apagar é muito baixa. Então esse é o material audiovisual. O material, os artigos, os textos, estes daí é que se eventualmente acabar o semestre... eu não pretendo desfazer a sala de aula, mas eu não sei se o próprio Classroom ele veda, dificulta o acesso. Então, na dúvida, eu pegaria um documento de Word, salvaria os links dos vídeos para garantir. Tá bom?
Então, bora lá. Eu vou... Oi, Fica porque semestre passado eu tive administrativo e está até hoje. Administrativo e ambiental foram do semestre passado e continua no pleno. Pronto. Materiais. Então acho que fica. Pronto, boa notícia aí já. Vamos lá, Israel botou. Professor, particularmente, eu acabo tendo problema ao fazer as tarefas, ou estudo conteúdo. As questões têm sido puxadas e tomam bastante tempo para resolvê-las. O prazo mesmo desta tarefa foi de sexta-feira à tarde até agora, segunda à noite, ou seja, basicamente final de semana e apenas um dia para fazer tudo. Viu? Israel, o prazo foi um pouco mais curto, meio que de propósito, viu? Porque eu dei um prazo grande para estudo. Então vocês tiveram 3 semanas, 3 ou 4, Maurício? As 3. Vocês tiveram 3 semanas completas para estudar as aulas assíncronas e o estudo do livro normal, ou a leitura do material complementar que eu passei. Então, o prazo de estudo foi muito grande. Como essas questões são questões objetivas, eu não quero dar, Israel, e quando for questão objetiva, eu sempre farei isso, eu não quero deixar um prazo muito grande para evitar que um repasse para o outro. Porque essa questão objetiva, é óbvio que vocês vão fazer a consulta no site, né? A ideia até é essa, que vocês estudem, né? Como José percebeu e Ana Clara percebeu também, eu botei estas questões mais pautadas no texto da lei, justamente pela própria complexidade do tema. Eu não quis trazer as questões de alta profundidade, porque aí vocês iriam se atrapalhar muito. Mas, assim, se pelo menos como alunos de graduação vocês entenderem o contexto do regramento dogmático legal, ainda que vocês não tenham aprofundado nas questões mais relevantes, que aí serão tratadas na doutrina, vocês pelo menos já têm um caminho aberto, um bom caminho, né, para seguir a vida e poderem estudar. Então eu não vou fazer, Israel, eu entendo que algumas pessoas terão dificuldade, mas quando for questão objetiva, eu não vou deixar com uma semana de antecedência, porque eu não quero que eventualmente alguém pegue as questões e passe o gabarito para outra, né? Porque vocês já têm a oportunidade de, ao estar respondendo, estar estudando, né? Você está lá respondendo, aí vocês aprenderam. O meu objetivo central não é dar nota baixa para vocês, não. É que vocês aprendam. Então, se você pensar que a gente teve... quantas questões, pessoal? Vocês lembram? 20 questões. Pô, para você fazer 20 questões em um dia, já é tempo de sobra. Quanto mais em 3 dias. Agora, é claro que pode, eventualmente, neste dia específico, você está numa situação de dificuldade. Mas vamos lá, vamos para as questões. Vocês querem que a gente trate aí das questões ou que eu fale um pouco de recurso repetitivo? Vamos para as questões. Pronto. Então vamos pegar aqui na ordem que inicialmente apareceu em minha tela, já não é mais essa a ordem que está em minha tela. Peço a todos que, se possível, abram o Classroom nas questões. Mas eu vou exibir aqui também, quem tiver conseguir ler. José, você é o primeiro que apareceu na minha ordem aqui. Faça favor, leia aqui a questão e me diga principalmente as erradas, por que estão erradas. Nossa, primeira aí, Isso. Segundo as normas processuais que disciplinam o recurso extraordinário, é correto afirmar que o presidente ou vice-presidente do Tribunal Recursal. Não, vá, vou voltar. Eu mesmo estava mexendo aqui, mas vá, desculpe, pode seguir. O meu eu não consigo ver ao mesmo tempo olhar aqui o meeting, não. Meu Deus. Mas você consegue ler aí? Eu vou aumentar aqui para facilitar a vida. Pronto. Eu vou acompanhar por aqui, porque senão eu não consigo visualizar as pessoas.
Vamos lá, José. Segundo a Constituição Soares, que disciplina o recurso extraordinário, é correto afirmar que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido não pode negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda que exarado no regime de repercussão geral, sob pena de usurpação de competência. No caso, eu entendi que a afirmativa estava ao contrário, né? Na verdade, ele pode negar. Ele pode negar segmento, sim, se estiver em conformidade com o entendimento. Mais do que pode, ele deve negar seguimento ao recurso, né, cuja decisão esteja em conformidade com... Só não lembro a filha, acho que é 1042, eu acho. Ele deve negar. Mais do que pode, ele deve negar. Não é isso? Mas vamos lá. Segunda questão. Contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que não conhecer de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão constitucional, nela versada caberá agravo regimental. No caso, não é agravo regimental, é agravo em recurso extraordinário, né, professor? Não. Da decisão que não reconhece repercussão geral, não tem recurso. A decisão... É uma das poucas decisões em nosso ordenamento jurídico que são irrecorríveis. Se o Supremo entendeu que não tem repercussão geral, vai caber, obviamente, embargos de declaração, mas fora os embargos de declaração, não caberá recurso. Tá? Vamos lá, a questão certa, leia aí para a gente tomar ciência. Não cabe agravo em recurso extraordinário contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido quando a inadmissão do recurso estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Aí, só para eu ver se eu compreendi corretamente, nesse caso aí caberia agravo interno, né, professor? Não cabe RE contra a decisão do presidente ou vice-presidente. Não cabe agravo, exatamente. É porque caberia, lá na forma do artigo 1030. Todas as vezes que a inadmissibilidade relacionar-se à aplicação de precedente obrigatório firmado no âmbito do Tribunal Superior, STF ou STJ, você não caberá agravo da decisão de inadmissibilidade. Agravo em RE e RESP. Por quê? É como se o STJ e o STF, né, a partir do CPC 2015, dissesse: olha, eu já decidi a questão uma vez, não vou decidir de novo. Não adianta que você não vai subir. Isso, inclusive, tem gerado uma crítica da doutrina, e eu discorro mais sobre isso na aula assíncrona, de que isso pode levar a uma dificuldade da gente promover, né, o overruling. Né? Quando, eventualmente, for necessária a mudança da jurisprudência firmada em precedente obrigatório, em repercussão geral, recurso repetitivo, e a gente já viu por diversas vezes o STF, depois de alguns anos, mudar de entendimento, a gente hoje não teria um instrumento. Para promover isso. Né? Porque, teoricamente, fixada a tese em repercussão geral, fixada a tese em recurso repetitivo hoje, o Supremo, respectivamente o Supremo e o STJ, não voltam a se manifestar sobre o tema, porque não cabe agravo para destrancar, não caberá RE, não caberá RESP, se a decisão foi em conformidade com essa tese. Né? E aí tem-se algumas possibilidades que a doutrina vem discutindo, né, para evitar a imutabilidade do sistema. E aí são duas possibilidades, ou algumas possibilidades tratadas pela doutrina. Né? Alguns autores, por exemplo, defendem que o próprio STJ ou STF tem que fazer o sinalizing, né? Onde ele avisa, diz assim, olha, julgando outra matéria, diz, olha, eu estou apto a rever esta matéria. Ou, eventualmente, o tribunal de origem poderia afetar o tema, ou seja, ir contra a literalidade da lei para admitir um RESP e dizer, entendemos que talvez seja necessário o STJ revisar o assunto, e se o STJ não quiser, não revisa, mas a gente tem esse problema sim. Então, o que cabe é esse agravo interno, que aí vai da decisão, no nosso caso aqui no Tribunal de Justiça da Bahia,
a decisão de admissibilidade e inadmissibilidade é de competência do segundo vice-presidente, e como nós não temos corte especial, o agravo interno vai para o Tribunal Pleno. O agravo interno vai para o Tribunal Pleno. E o objetivo desse agravo interno é basicamente o distinguishing. É basicamente dizer, olha, ao meu RESP não se aplica esta tese, a tese fixada em regime de repercussão geral. Beleza? Vamos para a última questão errada. Me diga você por que ela está errada. Publicado acordo paradigma proferido em regime de repercussão geral, os recursos extraordinários sobre o Estado na origem, ainda que o acórdão recorrido, conhecido com a orientação do Tribunal Superior, deverão ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal para a realização do juízo de admissibilidade. Eu entendi que os recursos não precisam ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal, podem ser inadmitidos na origem. Beleza. É exatamente isso. Fixada a tese, né? Ele não sobe os recursos. Eles vão, o presidente, no nosso caso, o segundo vice-presidente do tribunal, ele vai pegar todos os recursos extraordinários cuja decisão recorrida estiver em conformidade com o que foi decidido no STF e vai inadmitir. Todas as hipóteses vai inadmitir. Tá? E caberá aí o agravo interno. E vai pegar todas as decisões, todos os RESPs que a decisão recorrida esteja contrariando o que foi decidido em regime de repercussão geral, e vai devolver ao órgão que julgou a causa, para que o órgão que julgou a causa exerça juízo de retratação. E aí, se não exercer juízo de retratação, é que haverá a análise da admissibilidade do RE. Beleza? Então, viva! Cansado, hein, José? Mas faz parte. Pode desligar sua... Professor, qual é o artigo desse aí, dessa questão? Vamos lá. Deixa eu... 1042. 1030... Vamos lá. Você tem isso no... Deixa eu exibir aqui outra coisa. Porque o 1042... São os dois. É mais de um artigo. Eu falei que era o 1042 também, mas eu disse que cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente quando quem não admitir recurso extraordinário especial, sabe quando for dada a aplicação. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Isso está no 1030 e, salvo engano, é no 1039. Mas eu vou pegar aqui para te mostrar. Porra, que saco. Pronto, vamos lá. 1030. Negar segmento. Tá? A recurso extraordinário. Aqui é o juízo de admissibilidade feito pelo presidente do tribunal. Tá? Pelo presidente do tribunal. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, que eu estou vendo que você está aí. Pô, também ficou grande demais aqui para mim. Pronto. Então, negar segmento. Recurso extraordinário que discuta a questão constitucional ao qual o Supremo não tenha reconhecido a existência ou que tenha reconhecido. Tá? Aqui, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento da decisão proferida com fundamento de 1 e 3, vai ser o agravo interno para o Tribunal Pleno no nosso caso. Aqui adiante, julgamento, vamos ver quando é que ele fala do recurso 1040, inciso 1º. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. 1037, está muito grande esse negócio aqui. 1040. Publicado o acórdão paradigma. Não, mas aqui, ó, se aplica também a repercussão geral. Mas aqui também é recurso repetitivo, José. Viu? Aqui é recurso repetitivo. É a mesma sistemática, é exatamente a mesma lógica, tá? Mas aqui no caso especificamente não é só repercussão geral, é recurso repetitivo. Eu acho que tem um artigo que fala especificamente em repercussão geral. Mas qual é a lógica para que vocês entendam? Primeiro vamos para a dogmática e depois a gente vai pegar o texto da lei. Qual é a lógica, Luan? Qual é a lógica, José? Todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal vai discutir uma questão relacionada à repercussão geral,
ele vai adotar a mesma lógica quando irá discutir um recurso extraordinário repetitivo. E o STJ usará a mesma lógica quando for julgar um recurso especial repetitivo. Bom, qual é a lógica do sistema? Porque o recurso extraordinário pode ter repercussão geral e não ser uma causa repetitiva. E, além de ter repercussão geral, ele pode ter repercussão geral e ser uma causa repetitiva. Consegue entender primeiro essa diferença? Pronto. Num caso que é específico ao STF da repercussão geral, assim como no caso dos recursos repetitivos, que cabe tanto no STF para o recurso extraordinário, como cabe no STJ para o recurso especial, ok? Eles formará um precedente vinculante. Ele formará um precedente obrigatório. Está lá no rol do 927. E qual é a lógica dessa sistemática? É que o Supremo Tribunal Federal e o STF, respectivamente, eles não têm mais a adoção daquela sistemática antiga de que se tinha 1 milhão de recursos que tratava de um mesmo tema, ele tinha que julgar 1 milhão de RESPs e 1 milhão de REs. Agora o que é que ele faz? Ele faz no recurso repetitivo isso, a afetação, e no recurso extraordinário com repercussão geral, se não for repetitivo, ele vai jogar um só. Mas a lógica é a mesma. Eu vou suspender, eu afeto essa causa, esse recurso modelo, esse recurso padrão, e aí pego um ou alguns processos que tratem do tema e faço algumas coisas. Eu afeto, aí no caso do STF, ele diz assim, olha, esse recurso tem repercussão geral. Ponto. Vamos aqui. Esse recurso tem repercussão geral. Paralisem-se todos os processos que tratam do tema. STJ. Esse recurso repetitivo vai ser julgado. Paralisem-se todos os processos que tratam do tema. Aí eu pego e uso ou um ou algum, eu pego e a depender do caso específico, ou um recurso com repercussão geral no STF, com recurso extraordinário com repercussão geral no STF, ou alguns recursos extraordinários com repercussão geral, ou alguns recursos especiais com repercussão geral, respectivamente no STF e no STJ, e vou objetivar o julgamento daqueles processos. O que é que eu digo objetivar? Você admite amicus curiae, você pode fazer audiência pública, você não vai só julgar aqueles casos, você vai... Estes casos, inclusive, precisam ser casos que estejam bem fundamentados. E é por isso que o relator pode escolher outros casos. E aí ele vai dar um amplo julgamento deste tema, profundo julgamento desse tema, e vai promover o acórdão que julgará aqueles casos, e além disso, ele fixará um tema de repercussão geral ou um tema de recurso repetitivo. Aqueles temas que vocês volta e meia ouvem falar do STF e do STJ, aqueles temas são justamente a tese, a ementa, o resumo da tese que foi fixada e decidido naquele caso. Decidido naquele caso isso, pronto, naquele ou naqueles casos, aquela questão, aquela tese, o STJ e o STF, em princípio, não volta mais a analisar esse tema. Ele não volta mais. Ele já tinha mandado paralisar todos os recursos lá atrás, lembra? Bom, aí, quando ele julga a causa, ele avisa, a depender do caso, promova a inadmissibilidade do recurso, ou promova o reexame da matéria, ou promova o julgamento em primeiro grau da matéria. Porque os recursos, não é somente os recursos que são suspensos, também as decisões em primeiro grau estão suspensas. Todas aquelas são suspensas. Então, como é que você vai funcionar? Da decisão de suspensão que determinou a suspensão, todos os processos, todas as partes vão ser intimadas. Aí o STJ
fixou o tema em regime de recursos repetitivos, ou o STJF decidiu a repercussão geral. O que é que vai acontecer se este recurso extraordinário ou recurso especial, ele pode estar em 3 lugares. Ele pode estar no próprio STF já, ou STJ. Então, o primeiro lugar são 2, na verdade. Ou o STJ, ou está no STF. E lá foi paralisado. Estes recursos podem estar também são 2 lugares. Esse lugar também são 2 lugares. Pode estar num tribunal de justiça ou em um dos 27 tribunais de justiça, 26 tribunais de justiça e o tribunal do Distrito Federal, ou em um dos 5 TRFs. Ou este processo pode estar em primeiro grau de jurisdição. Bom, ou pode estar em primeiro grau de jurisdição. Aí como é que funciona? Se ele está em primeiro grau de jurisdição, o processo volta a correr e o juiz, quando for proferir a sentença, naquele ponto, porque é possível que o processo trate também de outros pontos, mas naquele ponto aplica a tese. Ponto. E aí o processo vai seguir. Aí se o juiz não aplicar, você vai recorrer e o tribunal tem que aplicar porque é uma decisão, entre aspas, ilegal. Se eventualmente eu tenho um RESP que está lá na segunda vice-presidência parado para admissibilidade, aí eu vou ter que analisar esse RESP. O que é que eu faço para analisar esse RESP? Eu analiso o seguinte, olha, a decisão recorrida desse RESP decidiu igual ao que o STJ decidiu. Igualzinho ao que o STJ decidiu. Beleza, esse RESP não cabe. Ele vai ser inadmitido. Mas eu posso ter a opção oposta. Ou seja, a decisão recorrida é uma decisão que decidiu da mesma forma que o STJ? Não. A decisão recorrida decidiu o oposto do STJ. O que é que eu faço? Eu subo o RESP? Não. Eu remeto o processo de volta para o órgão que decidiu reexaminar a matéria. Rejulgue, aplicando a decisão do STJ, conforme a decisão do STJ. E se o tribunal, se o órgão que recorrido recalcitrar, dizer, não, eu não vou aplicar a tese do STJ. Aí sim, o RESP vai subir para fazer a reforma. Ok? Entendido? Então, vamos lá. 1040 e depois eu vou pegar o da repercussão geral. Publicado o acórdão paradigma, é aquele acórdão que julgou os recursos repetitivos. Aí vai lá, depender do caso. O presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal. Bom, ele vai negar seguimento. 2. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de sua competência originária, a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado. Ou seja, ele vai reexaminar a matéria, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. 3. Se os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada. Bom, esse aqui é o quê? É aquele caso que eu falei do processo de primeiro grau, ou quando eu ainda não tenho RESP, ainda está para julgar uma apelação, por exemplo. Na apelação eu tenho que aplicar a tese. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação, aqui é a intimação dos órgãos reguladores para fazer e dar aplicação ao recurso. E sobre, deixa eu ver aqui, poderá repercussão geral. Se eu não me engano, 37, na 236 é recurso repetitivo. Aqui, ó. Aqui. Para efeito de repercussão geral, será considerado 1035 repercussão geral.
O relator poderá admitir na análise da repercussão geral. Subscrita, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão dos processos, todos os processos pendentes individuais. Então, Interessados poderão recorrer da decisão que indeferiu o requerimento do artigo 6 negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal negar seguimento aos recursos. Aqui, mesma coisa. O recurso tiver repercussão geral reconhecida, deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais. Aqui é mesma coisa. Aqui, ó. Negada a repercussão geral, se ao julgar a repercussão geral o STF nega a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobre estado na origem que versem sobre matéria idêntica. Ou seja, o Supremo decidiu que não tem repercussão geral sobre aquele tema, todos os processos não vão subir. Porque ainda que haja inconstitucionalidade, não tem repercussão geral. Não vão subir. Pronto. E se for decidido, todos vão ter que ser julgados. A sua decisão constará da ata, será publicada. E o recurso que tiver repercussão geral reconhecida, né, deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais. Isso é se tratando de um recurso de repercussão geral que não tenha repetitividade. E se tiver repetitividade, aplica lá o 1040, como a gente viu. Ok até aqui, Luana? Ficou alguma dúvida sobre isso? Ficaram muitas dúvidas sobre isso? Mas vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir adiante. Vamos tentar, pelo menos, para que cada um de vocês responda aqui uma questão. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Estão conseguindo enxergar aí agora, não estão? Pronto. Quem está aqui na minha lista, José já respondeu. Yara, você pode responder, Yara? Está conseguindo ler? Não cabe recurso? É isso? Aqui. Não, aqui. Tá subindo e descendo aqui. É esse aqui. O recurso extraordinário é cabível. Contra a decisão que contrariar dispositivo da Constituição. Aí eu lhe pergunto, vamos lá por partes. Então, o recurso extraordinário é cabível, ou seja, quando é que eu posso interpor recurso extraordinário? Primeira afirmativa, você me diz se é verdadeira ou falsa. Contrariar dispositivo da Constituição. Cabe ou não cabe? RE? Cabe. Jóia. Inciso, segunda afirmativa, lê aí para mim. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Cabe ou não cabe recurso extraordinário? Cabe. Inciso terceiro. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Cabe ou não cabe recurso extraordinário? Não. E qual é o recurso que cabe? Respondeu. Responda. É especial. É isso aí. Recurso especial, perfeito. E a quarta afirmativa, Yara, por favor. Julgar válido ato de governo local. Peraí que está bem pequenininho aqui no meu computador. Local contestado em face da lei federal. Também coloquei que este era errado. Isso. Agora, qual é o recurso que cabe? O mesmo, professor. Exatamente. Qual é o mesmo? Me diga aí. Especial. Recurso especial. Agora, e se eu tivesse dito aqui, julgar válido o ato do governo local contestado em face da Constituição Federal, aí caberia recurso extraordinário, não é isso? Uhum. Então, viva. Beleza, Yara. A sua foi pequenininha, deu sorte. Carolina. Por favor, Carolina. Oi. Márcia quer falar, professor. Eu não tinha visto. Perdoe. Márcio, pode falar, Márcio. Obrigado. Boa noite, professor. Quando se tratar de inconstitucionalidade de lei estadual, qual seria o recurso cabível?
Se for inconstitucionalidade de lei estadual, de qual decisão? Porque assim, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para tratar de constitucionalidade de lei estadual, nem o STJ tem. O tratamento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei estadual é de competência da Justiça Estadual. Aí a pergunta para mim, aí vamos lá. Aí a pergunta você quer saber o quê? Se trata, ou seja, um acórdão do Tribunal de Justiça que reconheça, erradamente, vamos chamar assim, vamos até falar assim, a inconstitucionalidade de uma lei, a inconstitucionalidade de um ato local em face da Constituição Estadual ou em face da lei estadual? É isso que você quer saber? Eu não entendi sua pergunta ao certo, Márcio. Repita. A inconstitucionalidade da lei estadual. Sim. Julgada, teve uma decisão de um acordo, né? E essa decisão foi recorrida pelo Estado, digamos assim. Não caberia recurso especial. Peraí, vamos lá. Você está falando... Na verdade, é uma dúvida que surgiu aqui, né? Não, mas só me explique melhor para eu entender o que você quer dizer. A minha dúvida é a seguinte, por que a inconstitucionalidade ela é restrita à lei ao tratado federal e estadual não cabe? A declaração... Eu acho, Márcio, que isso aí é aquela arguição de descumprimento do preceito fundamental, que é o próprio STF que julga no caso de lei Não, estadual. peraí, que eu não entendi ainda. Luana, me explique aí se você entendeu o que ele está... Não, ele quer dizer, se for uma lei estadual ou municipal, lembra que Ratos falou isso pra gente, não lembro direito ao certo, mas quando é lei estadual e lei municipal, que o STF não pode, que não é de competência, aí acho que é julgado por isso, por esse preceito fundamental, entendeu? Por essa arguição de preceito fundamental. Certo. É julgado com base nisso. Mas vamos lá. Agora eu não me lembro ao certo, tem muito tempo, eu estudei isso no segundo semestre, eu não lembro. Vamos lá. Assim, professor, uma lei que trate de lei estadual. Sim. Que seja julgamento improcedente na Câmara, no acordo, e aí a possibilidade de recorrer, entendeu? Entendi. Você pode vamos lá, considerar isso como ato do governo local contestado em face da Constituição. Deixa eu exibir, vamos pegar aqui as hipóteses de cabimento, vamos dar uma olhada aqui na Constituição Federal. Porque depende... Peraí que tá errado aqui. Deixa eu cancelar isso aqui e botar. A hipótese do Segundo, Isso, exatamente. Porque assim, eu queria separar com você, primeiro, a ADPF, que Luana falou, ela não cabe como recurso em um processo. Ponto. Mas, sem dúvida, cabe a DPF, caberá a DPF, a DPF para declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual em face da Constituição. Ponto. Se em um determinado processo eu julgo inconstitucional a lei, deixa eu botar aqui, eu vou caber. A lei estadual vai caber recurso extraordinário se ela for declarada inconstitucional, considerando que ela é ato do governo local. Vamos lá, artigo 103, inciso 3º, 102, inciso, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Contrariar dispositivo desta Constituição. Bom, se eventualmente a lei estadual contrariar dispositivo, o que você vai arguir, o que você vai arguir aqui, Márcio, você não vai caber por isso daqui, ó, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Pela alínea B, não caberá. Ponto. Porque a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal aqui é, inclusive, aquela que é julgada
né, pelo incidente de declaração de constitucionalidade, pela regra do FUBENT, do artigo 97 da Constituição Federal, aquela que você afeta para declarar a constitucionalidade da lei estadual. Então não vai caber por isso aqui. Ponto. Agora, se a lei estadual declarar, como é que eu digo? Se entender que a lei estadual ela é inconstitucional, né, e a pessoa desconsidera a Constituição para aplicar a lei estadual, você vai caber por ela contrariar o dispositivo. Se eu não aplico, aí é outra questão. Se eu não aplico a lei estadual por entender que ela é inconstitucional, eu estou preservando a Constituição. Eu estou preservando a Constituição. Então não vai caber. Tá certo? Nesse caso não vai caber. Última opção. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal ou julgar válida lei local contestada em face desta Constituição. Pronto. Se eventualmente eu contesto, vou caber pelos incisos C ou D. C ou D. O que você não cabe é pelo inciso B. Tá vendo? Que é declarada a inconstitucionalidade da lei local. Se eu julgo válida a lei local e você diz, olha, a lei local, ela é válida. Eu digo, não, a lei local é inconstitucional. Se o tribunal entende que a lei local é constitucional e você entende que é inconstitucional, você vai questionar ela aqui, ó, pela linha C. Pela linha C. Entendeu? E se eventualmente eu desconsiderar a Constituição para considerar a lei local, a lei estadual, você vai caber com base no inciso A, na linha A. Beleza? O que não cabe é com base na linha B. E aí, voltando ao que Luana falou. Num processo, eu não posso incidentalmente interpor uma DPF. A DPF é a ação de competência originária do STF. Mas você pode entrar com uma DPF, porque a DPF, recurso extraordinário, a gente está falando de controle difuso. A DPF é controle concentrado. Qualquer tribunal pode fazer. A DPF é controle concentrado. Então, o que não cabe, é por isso que talvez esteja confundindo um pouco as coisas. E aí, Luana está certa no sentido é que você não cabe a DIN de lei estadual. De lei estadual cabe a DPF. Não vai caber a DIN. Beleza? Então, viva, sigamos em frente. Deixa eu parar aqui de novo. Pronto. Vamos lá. Carolina, era você que estava com a palavra, Carolina? Então, vamos lá para você responder as suas questões. Analise as opções que seguem. Essa daqui não vale, tá? Porque estão todas corretas. Não? Porque aí você só vai ler. Eu quero uma que você possa ler e, eventualmente, discorrer. Vamos lá. Aqui também... Ah, não. Tá bom. Vamos lá. Lê aqui para mim. Analise o seguinte fato hipotético. Um município interpôs recurso especial contra a Corte do Tribunal de Justiça. No exame de admissibilidade junto ao próprio Tribunal de Justiça referido, esse recurso especial foi inadmitido em razão do acórdão recorrido ter aplicado o entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça. Nessa hipótese, marque a assertiva correta em relação ao recurso processual agravo interno no prazo de 15 dias para o respectivo órgão colegiado do Tribunal de Justiça. Pronto. Essa era a resposta certa. As outras estão aqui. Vamos lá. Errada desde o prazo, não é isso? Em recurso especial. Caberá agravo. Qual é o recurso cabível? É que aqui o agravo, ó, era para estar aqui, ó. Agravo em recurso especial. Não, tá certo mesmo. Em recurso especial no prazo de 5 dias. Já dá para ver que está errado, porque qual é o único recurso que não tem prazo de 15 dias, Carol? Todos os outros são qual é o prazo? Pronto. Agravo em recurso especial no prazo de 15 dias para o respectivo órgão colegiado do Tribunal de Justiça. Por que é que não cabe agravo em recurso especial? E sim agravo interno? É 1030. Não precisa nem... Mas
Mas agora, depois daquilo que a gente conversou, por que é que não cabe? Lembra que eu tratei agora disso para a gente. Professor, ainda estou eu só memorizei por conta da letra da lei. Confesso, eu não entendi ainda porque não cabe. Então, vamos lá. É por um detalhe, só para vocês entenderem, para que isso fique claro para vocês. Uma vez que o tribunal, observe que ele fala aqui, em julgamento de recursos repetitivos. Todas as vezes que o STJ decide uma questão em recursos repetitivos, toda vez que o STJ ou o STF decide uma questão em sede de recurso repetitivo, ou especificamente o STF, em caso de repercussão geral, ele não volta mais a julgar aquele tema. Ele não volta, em princípio. Aí você volta em princípio, você faz um parêntese da reflexão doutrinária que decorre da imutabilidade da questão. Então essa é a lógica. Ele não vai voltar a julgar. Quando é que vai caber agravo em RESP? Quando é que vai caber agravo em RESP? Quando se tratar de uma questão que ainda não foi objeto de decisão em recurso repetitivo. Quando foi, entre aspas, uma questão inédita. Todas as vezes que já houve a decisão do STJ, toda vez que já houve a decisão do STJ sobre a matéria, em regime de repetitivos, ou STJ e STF em regime de repetitivo, ou STF em repercussão geral, ele não volta mais a julgar. Os tribunais inferiores devem promover a aplicação desse tema. Tá? E é por isso que o presidente do tribunal deve inadmitir. Ele só vai caber se eu desrespeitar isso. Tá bom? Alisson. Vamos lá. Alisson, depois... Oi. Pronto, vamos lá, Alisson. Você? Qual questão? Vamos para a próxima. Aí, vamos lá. Sobre os recursos dirigidos aos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Mas aí você vai me dizer por que estão erradas. O H, o I, recurso especial. Tá me ouvindo bem? Eu tô. O H é o recurso especial e recurso extraordinário. O H é o recurso especial e em recurso extraordinário é cabível botar decisões do presidente ou vice-presidente do tribunal local que, por qualquer fundamento, negar seguimento ao respectivo recurso de Aumenta um pouquinho, professor. Tá muito pequena, não? Pronto. Aí é por qualquer fundamento, né? Exato. E aí o errado está aí por qualquer fundamento, porque seria no 1042 fala, salvo quando fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então esse por qualquer fundamento que estaria errado. Perfeito. Na primeira. Perfeito. A segunda é Vamos lá. o desembargo de divergência, cuja finalidade é a uniformização interna. Os desembargos de divergência, cuja finalidade é a uniformização interna nos tribunais superiores, serão cabíveis somente quando houver divergência entre os acordos de diferentes turmas do respectivo tribunal. Aí, esse somente... no artigo 1043 fala assim, é que eu estou com o CPC aberto, é embargável o acórdão do órgão funcionário que é recurso extraordinário, recurso especial, divergir do fundamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então foi por isso que eu botei diferente nesse, que está somente acordo de diferentes turmas. Então, no caso, para mim estaria errado por causa disso aí. Tá certo, professor? Perfeito. Aí eu vou aprofundar um pouco mais e a resposta está aí no próprio CPC também, só que um pouco mais abaixo. E se for uma divergência da própria turma, do próprio órgão, o mesmo órgão, eu posso usar embargo de divergência? No 1043 precisa do terceiro, né? Que a gente fala qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Não, eu estou falando quando é o mesmo órgão. Quando é o mesmo órgão.
Sim, o mesmo órgão. A segunda turma do STJ entendia de uma forma. Depois, a segunda turma do STJ Pode. passou a entender. Em qualquer caso, pode? Você e Luana. Pode. Não é em qualquer caso. Dê uma lida aí um pouco mais embaixo. Porque primeiro é o seguinte, a lógica... Isso. Vamos lá. A lógica, para que vocês entendam, é que se for do mesmo órgão, não cabe. Essa é a lógica geral. O que cabe são decisões de órgãos distintos. Segunda turma do STJ com a quarta turma do STJ. Segunda turma do STJ com a Corte Especial. Né? Também a coisa da Corte Especial tem que ser aplicada, mas segunda turma com a sessão. Tá? Então, você serve os embargos de divergência para fazer uma uniformização da jurisprudência interna do tribunal. E, como regra, não há cabimento dos embargos de divergência quando é do mesmo órgão. Porque do mesmo órgão você entende, a lógica é que este mesmo órgão que você entende é que ele evoluiu o seu entendimento. Ele evoluiu o seu entendimento, ele mudou o seu entendimento. E, portanto, não há divergência. Eu não posso divergir de mim mesmo. Entendeu, Alisson? Entendeu, Luana? A lógica geral é que não cabe. Eu não posso divergir de mim mesmo. O que eu posso é mudar de opinião. Aí não é divergência, é uma opinião. Ah, Maurício, na aula passada ou no semestre passado você falou determinada coisa. Aqui mesmo, conversando, eu falei, uma das aulas síncronas, eu não lembro aqui das aulas, eu falei, olha, na aula assíncrona eu disse isso. Mas eu estou refletindo, acho que talvez não seja isso. Eu estou mudando de opinião, eu não estou sendo divergente com a minha. Então, a lógica é que não cabe, Alisson. Ponto. Porém, a jurisprudência do STF começou a aceitar nas hipóteses em que o órgão recorrido, que o próprio o órgão que proferiu o precedente anterior, ele alterou a sua composição em mais de 50%. E aí passou a se admitir. E aí como é que eu digo? E aí o CPC incorporou especificamente isso que era a jurisprudência do STF, tá? Então, deixa eu confirmar, você tinha me dito que era inciso terceiro do 1043, eu estou com ele aberto aqui, ó. O mesmo tendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido. Não poderão ser confrontados a divergência que autoriza a interposição. Cabe embargo de divergência quando o órgão paradigma for da mesma turma. Aqui, ó. Parágrafo 3º. Eu tinha do artigo 1043. Parágrafo 3º, anotem aí. É que vocês não estão vendo, mas aqui minha tela está aberta. Parágrafo 3º do artigo 1043, que eu vou pegar aqui para ler para vocês rapidamente. Cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. Beleza, mas vamos voltar lá, que Alisson ainda tem, acho que ainda tem duas proposições para tratar. Vamos lá, Alisson, por favor, a terceira proposição. A desistência do recurso afetado para julgamento pelo regime de recursos especial ou extraordinário repetitivos não depende da concordância do recorrido e impede o prosseguimento do julgamento por amostragem. O que está errado, na minha concepção, claro, é esse impede o prosseguimento do julgamento por amostragem, porque no CPC, artigo 998, parágrafo único, fala que não impede. 998, parágrafo único, fala assim, a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto do julgamento de recursos extraordinários e ou especiais repetitivos. Perfeito. No caso aí, eu acho que está errado por isso. Perfeito. E a parte da concordância do recorrido, depende ou não depende? Não depende. Essa parte está correta. Tá? É só para rebater com você lá, pegando aqui lá em teoria do recurso. Né? Ao contrário das ações que depois de contestadas
a sua desistência depende da aquiescência do réu. Nos recursos não é assim. O recurso, você pode desistir do recurso independente da aquiescência do réu. Tá bom? Contudo, e aí a gente, só relembrando a vocês, por que acontece isso? Isso, inclusive, pessoal, que está no 998, é uma incorporação da jurisprudência do STJ. Foi o STJ que, ao compreender que os recursos repetitivos eles são uma forma de objetivação, né, do julgamento daquele recurso, porque assim, a ADIM é o que a gente chama de uma causa objetiva, né? A ADIM é uma causa objetiva por quê? Porque ela não julga o problema de Beltrão, ou de Antônio, ou de Pedro. Ela vai julgar a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, a DIN ADC, né? A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei em todos os aspectos, independente de quem esteja submetido àquela situação jurídica. Tá? Em geral, os recursos são subjetivos. Eles estão ali para resolver a lide, o processo de João contra Oi, de Pedro, né, contra a Telefônica, de Ricardo contra o Banco do Brasil. Não estão ali para decidir as questões de forma objetiva. Contudo, como eu tenho conversado com vocês, né, em especial quando você promove o julgamento em regime de repetitivos, você leva a uma objetivação daquele julgamento. Porque aquela tese fixada naquele recurso de João contra Oi ou de Pedro contra o Banco do Brasil não vai valer somente para aquele processo de João e de Pedro. Vai valer para todos os processos em curso sobre aquele tema. Daí você tem uma objetivação. Compreendendo isso, ainda na vigência do CPC de 73, o STJ começou a, entre aspas, não admitir a desistência. E depois evoluiu para admitir a desistência sem que isso impedisse o julgamento da questão objetiva, sem que isso impedisse a decisão da questão afetada. Beleza? Aqui vou eu mesmo, nos recursos especial e extraordinário repetitivos, o ministro relator poderá admitir e até solicitar a intervenção de amicus curiae. Também é texto expresso, né? E também está muito conectado com o que eu falei acima, que é a objetivação do julgamento, né? Eu não quero somente decidir a questão de André ou de João, né? Eu quero promover um debate o mais amplo possível. Daí que essa figura do amicus curiae, que nasce nos processos objetivos do Supremo Tribunal Federal, de ADIM, ADC, ADPF, onde você permite que essas entidades venham participar do debate constitucional, você faz isso também em todas as hipóteses de fixação de precedente obrigatório, recursos repetitivos, do IRDR, né? O IAC, você admite o amicus curiae para você dar o mais amplo possível debate sobre a decisão da questão. Último ponto, Alisson, por favor. Tratando de recurso especial repetitivo, na hipótese de sobrestamento, que a parte repute indevido por considerar que a questão discutida no processo não é idêntica àquela descrita na decisão de arrecadação, poderá ela requerer o reconhecimento da distinção junto ao juízo em que estiver tramitando o processo sobrestado, que proferirá a respeito decisão irrecorrível. No caso, seria a decisão... no caso, eu considerei errado porque no 1037... parágrafo 13º fala da decisão que resolveu o requerimento a que se refere o parágrafo 9 caberá. Agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau, agravo interno, se a decisão for do relator. Então a decisão não é irrecorrível, porque ainda cabe recurso no caso. Perfeito. Então por isso que estaria errado. Suas respostas estão perfeitas, Alisson, perfeitas. Parabéns. Para a gente terminar, Ana Clara e Luana. Luana vai fechar hoje, viu, Luana? E Ana Clara agora. Vamos lá, Ana. Esse daqui. Eu li a pergunta inicialmente, mas Como? Por favor. inicialmente, né? Isso. Ao realizar o juízo
sede de recurso repetitivo. Nessa situação hipotética, para impugnar integralmente a decisão que obedece o procedimento do recurso afiado, a parte interessada deverá: primeira alternativa, interpor um novo recurso especial, interpor recurso de agravo em recurso especial, interpor recurso de agravo interno, interpor simultaneamente recurso de agravo interno e recurso de agravo em recurso especial, impetrar mandado de segurança, pois não existe recurso previsto em lei para essa situação. Professor, eu confesso que essa questão eu fiquei muito na dúvida, porque eu ainda não compreendi muito bem quanto a recurso especial e recurso extraordinário. Então, eu, lembrando assim, eu tinha colocado interpor um novo recurso especial. Eu errei. Eu vi agora que era, além do novo recurso especial, também um agravo interno. Perfeito. Assim, um novo recurso especial não vai ser. De fato, não vai ser. Não vai caber. Essa inclusive, o que você está falando tem uma parte da doutrina que defende a possibilidade de interposição em algumas hipóteses, mas assim, doutrina... e não seria nesta hipótese. Eu não sei nem porque que eu estou falando, porque eu vou terminar confundindo vocês, querem outra hipótese. Mas com certeza a interposição de novo recurso especial não dá. A dúvida central que está aqui, né, e aí deixa eu ouvir Márcio antes, que aí eu já falo de uma vez só. Vai lá, Márcio. Professor, obrigado. Eu fiquei com dúvida nessa questão também. E a dúvida é a seguinte: o recurso de agravo interno, ele é restrito a questões de juízos da admissibilidade, ou é ao contrário? Ou é recurso de agravo especial? Vamos lá. O agravo em recurso especial ele é restrito a questões de juízo de admissibilidade, Márcio. O agravo interno, não. O agravo interno é o que cabe de toda e qualquer decisão monocrática proferida em todo e qualquer tribunal. Ponto. Especificamente, quando há uma decisão de inadmissibilidade, cuja inadmissibilidade seja fundamentada na prévia existência de um precedente firmado em recurso repetitivo, né? Nesses casos caberá agravo interno e nos demais casos caberá agravo em recurso especial. Qual é o caso aqui? É justamente esta situação. Negou o seguimento ao recurso por considerar simultaneamente. Então, havia dois fundamentos de negativa. Qual é o elemento central da dúvida dessa questão aqui? É porque o que a gente sabe, Márcio? Todas as vezes que a decisão do presidente... Hã? Tá. Mas eu vou continuando aqui, viu, Márcio? Se você não for falar mais, até pode baixar a mão. Quer dizer, baixa a mão que está me dando agonia, mas pode falar, pode continuar falando, se quiser. Mas só para que você entenda aqui. O que é que a gente... Onde é que está essa questão aqui? Volto mais uma vez lá para o 1030. Vamos lá, mais uma vez lá para o 1030. Para vocês. Vamos lá. Mais uma vez lá para o 1030. Professor, desculpe, se eu fizer alguma pergunta, estava com um problema. Não, fique tranquilo. Quando você quiser falar, pode falar. Mas não tinha feito nenhuma pergunta especificamente, não. Eu tinha feito referência ao seu nome, que foi da sua dúvida que a gente está tratando junto com a dúvida de Ana Clara. Tá? Então, ou seja, todas as vezes, ó pessoal, que ele proferir uma decisão cuja negativa de seguimento esteja relacionada com a decisão, né, exarada em regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo, não vai caber agravo em resp. Vai caber, parágrafo 1º, parágrafo 2º da decisão proferida no inciso 1 e 3, caberá, agravo interno do artigo 1021. Quando é que vai caber, né? Quando é que vai caber agravo em resp? Quando é do inciso 5. Quando é que é do inciso 5? Todas aquelas hipóteses, né? Todas aquelas hipóteses, ou que eu
tenho uma causa, entre aspas, inédita, ou seja, em relação à qual ainda não há pronunciamento em regime de repetitivos do STJ, ou quando o órgão deixa de promover o juízo de retratação. Hipótese aqui do inciso C. Então, nestes casos, caberá agravo em RE ou agravo em RESP. Pela questão, né? A questão dizia que a inadmissibilidade se deu por dois fundamentos. Um dos fundamentos da negativa de seguimento caberia agravo interno e o outro fundamento caberia agravo em RE e RESP. E aí vamos lá. Negou o seguimento ao recurso por considerar simultaneamente que não existiam pressupostos de admissibilidade. Não existiam pressupostos de admissibilidade? Está lá no elenco das hipóteses que caberia agravo em RE e RESP. Por exemplo, intempestividade. Se o meu RESP não for admitido porque o presidente acha que é intempestivo, vai caber agravo em RE e RESP. Só que ele deu um segundo argumento também, e que o acordo impugnado pelo recorrente estava em conformidade com o precedente firmado pelo STJ em sede de repetitivo. Para esta hipótese, essa segunda hipótese, qual é o recurso cabível? Agravo interno. Lembra? Toda vez que o STJ já decidiu em regime de repetitivo, né, não vai caber agravo em RESP, não vai caber agravo em RESP, vai caber agravo interno. E aí qual é a decisão? Qual é o meu problema? É o seguinte, eu tenho dois fundamentos para a minha decisão. Se eu, por exemplo, interpuser somente o agravo em RESP, dizendo, olha, meu recurso é tempestivo, você decidiu errado, porque você não contou o feriado, e o feriado é nacional, eu não preciso provar, ainda assim meu recurso vai ser inadmitido, porque eu tenho o segundo fundamento. Eu tenho que atacar o segundo fundamento também, que é para dizer, olha, você está aplicando errado. O precedente firmado pelo STJ, não se aplica ao meu caso. A hipótese é de distinguishing. A minha situação de fato é diferente. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que interpor os dois recursos. O agravo interno para a parte, para o fundamento relacionado ao precedente em sede de repetitivo, para dizer que este precedente em sede de repetitivo não se aplica ao meu recurso, e vai ter que interpor o agravo em RESP para dizer, o presidente decidiu errado na parte que considerou intempestivo o meu recurso, porque ele era tempestivo. Então tem que interpor os dois. Beleza? Da decisão monocrática, que a questão fala. Então tá errado, né? Então, na verdade, são os dois por conta da mesma decisão de que não existiam pressupostos de admissibilidade? Não, é porque cada um dos fundamentos são impugnáveis por um instrumento jurídico distinto. Entendi, mas é por separar. Ele vai ter que interpor, botar duas petições. Aí eu entendi que seria um agravo interno. E a segunda, porque ele diz assim, em decisão monocrática, aí eu falei, bom, isso cabe um agravo interno. Mas só um parênteses, Luana, toda decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade do RE e do RESP vai ser monocrática. E, a depender de qual seja o seu fundamento, caberá agravo interno, a depender de qual seja o seu fundamento, caberá agravo em RE e RESP. Entendeu? Está lá, parágrafo 1º, parágrafo 2º do 1030. Oi, Márcio. Desculpe, o agravo interno em RESP, Não. RE e RESP, assim fala. Agravo em RE e RESP. Não fale agravo interno em RE e RESP.
que é uma terminologia que a gente não usa. A gente usa a terminologia agravo em RE e RESP e a gente usa agravo interno. Ponto. Pronto. Ele é restrito unicamente para o juízo de admissibilidade. O agravo em RE e agravo em RESP, sim, ele é restrito para as decisões relacionadas a juízo de inadmissibilidade. Beleza? Então, pronto. Não fala RI não, normalmente? Como? Não fala RI normalmente não? Fala recurso, RI, agravo interno. a gente Não fala... fala RI geralmente não. Não, aí é para... Como é que eu digo? Aí é para agravo de instrumento. A abreviação aí, Ana Clara, normalmente é usada para agravo de instrumento. A abreviatura de agravo interno é AG-INT. AG-INT. É que normalmente os tribunais usam. Tá bom? Obrigada. Luana, para você encerrar a noite. Vamos lá. A primeira pode deixar que eu leio porque é que está certa e você vai explicar as erradas porque é que estão erradas, tá bom? Ok. Se eu souber, se não for essa de RI, mas acho que não foi não. Mas vamos lá. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Então, ou seja, a gente sabe que o recurso especial ele pode ter como uma das hipóteses de cabimento o chamado dissídio jurisprudencial. É quando você entende, além de entender que existe uma lei federal ofendido, a interpretação sobre esta norma federal, essa norma de direito federal, ela tem sido divergente entre tribunais. E aí você pode interpor seu RESP alegando dissídio, dizendo, olha, a forma como a decisão do meu caso foi prolatada aqui no Tribunal de Justiça da Bahia é diferente da forma como vem decidindo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou até mesmo é diferente da forma em que o STJ vem decidindo, né? Em um acórdão isolado, não num acórdão repetido, mas num acórdão isolado. E aí eu preciso fazer duas coisas. Comprovar o dissídio, ou seja, eu preciso provar que outro tribunal tem decidido de forma diferente da que foi decidida no meu caso, e aí é que eu preciso apresentar o repositório. Hoje em dia é muito simples, porque você faz a transcrição da decisão do outro tribunal, que normalmente está disponível no site do tribunal na internet. E aí você faz referência ao site onde está sendo publicado. E não basta isso. É preciso fazer aquilo que a gente chama de cotejo analítico, que é o mesmo cotejo analítico que é preciso fazer nos embargos de divergência. É quando eu preciso dizer, olha, o meu caso fático é esse, e com base nesta situação fática, o Tribunal de Justiça decidiu assim. E aquele outro processo paradigma, aquele outro acórdão paradigma do Tribunal do Rio de Janeiro tem a mesma base fática, mas o TJ decidiu assim. Decidiu de forma diferente. E eu preciso fazer esta demonstração de cotejo analítico, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Beleza? E provar que as decisões são diferentes em casos, né, que as hipóteses fáticas são as mesmas. Então essa daqui está certa, está tudo certinho. As demais, vamos lá. Por favor. O Supremo Tribunal Federal, ou STJ, poderá desconsiderar vício formal de recurso, ainda que intempestivo, ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Está errado que ainda que intempestivo. Seria ainda que tempestivo. Não, desde que. Seria desde que tempestivo.
Perfeito. É mais uma hipótese. Mas eu acho o artigo aqui muito grande. Não precisa se preocupar, não. Especificamente, se eu não me engano, é um dos parágrafos antes do 1032, 1033. Não precisa não perder tempo assim. É artigo de lei. Mas o mais importante vocês entenderem por que disso. Isso é mais uma das situações em que há um reconhecimento da condição de corte constitucional, né, de cortes superiores, Corte Constitucional do STJ, né, e de Corte de Justiça Corte Constitucional do STF e de Corte de Justiça do STJ, que transcendem a mera condição de cortes de cassação, a mera condição de cortes revisionais, instâncias revisionais das decisões, né? Quando isso nasce, esse artigo nasce de uma jurisprudência do STF, Luana, de um caso relatado pela ministra Ellen Grace, e depois foi repetido muito no STF, de dizer, isso era ainda quando sequer tinha a hipótese de repercussão geral, a coisa assim, olha, apesar de haver um defeito neste recurso, eu vou julgar porque a causa, é importante que o Supremo se manifeste sobre esta causa, que o Supremo manifeste sobre essa causa. E aí, essa jurisprudência é incorporada em artigo de lei, né, pelo CPC de 2015, para permitir justamente dizer, olha, o que eu não posso fazer, digamos assim, é admitir um recurso intempestivo, mas sendo tempestivo, se o tribunal entender que essa é uma questão relevante a ser julgada, ela vai ser julgada. Então, a lógica é que isso seja feito para permitir que o STJ e o STF, né, cortes previstas na Constituição, cortes com função, o STJ, o STF Constitucional, o STJ, de manutenção da integridade do direito federal, que, portanto, estas cortes possam se pronunciar sobre os temas. E aí precisa ser tempestivo. Vamos lá, Luana. Por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do STF e do STJ receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta a questão federal ou constitucional ou infraconstitucional e poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até então, agora, avocar o incidente para julgamento como recurso extraordinário ou recurso especial, isso aí não, conforme se trata de questão constitucional ou infraconstitucional. Ele não pode avocar esse incidente de julgamento, não pode avocar para si esse incidente de julgamento aí. Perfeito. O IRDR vai ser julgado no respectivo tribunal e depois de julgado no respectivo tribunal, quando houver RE ou RESP, ele julgará o RE ou RESP. E a suspensão durará até o momento da interposição do RE ou RESP. Se não for interposto, cessa a suspensão nacional. E isso daqui, inclusive é um artigo também que está dentro aqui de RE e RESP, mas que a gente vai tratar disso também na próxima aula, quando a gente tratar de IRDR e IAC. Tá bom? Não é possível a interposição de recurso especial eu achei essa redação meio truncada, de por dissídio jurisprudencial, se já foi alegada ofensa tratada lei federal. Eu confesso que esse É só o dia que está errado. Leia sem o dia. Não é possível a interposição de recurso especial por dissídio jurisprudencial se já foi alegada ofensa tratada lei federal. Isso eu não me lembro qual é o artigo, né? Não me lembro nem de ter lido, eu lembro dessa questão. Eu fui, na verdade, pelas outras alternativas, mas essa aí eu acredito que está errado, essa se já foi alegada a ofensa tratada lei federal, até por conta que a interposição de recurso especial, uma das é a questão da ofensa tratado, né? Ato de governo local, em face de lei federal ou... Não, aqui é a ofensa mesmo, tratado ou lei federal, tratado como tratado ou lei federal. Se já foi, como se fosse uma condição, se já foi alegada a ofensa tratada, eu acho que isso está errado. Está errado, na verdade o que está errado é que a lógica é exata, o que a jurisprudência da CJ faz é o oposto. É porque aqui como é que ele tá, é o contrário. Eu tenho que alegar. Assim, Exatamente, porque, é isso que eu estou dizendo, que pelo próprio recurso especial
Termina três incisos, 1, 2 e 3, ou são 4, não me lembro. 3. ABC. Julgar válido ato de lei ou governo local em face de lei federal, é isso? Isso. É A, B e C. São 3 hipóteses do artigo 105. Mas para você entender aqui é o seguinte, o que é que ele queria, o que é que ele quis induzir a erro aqui? Ele quis dizer assim, já que você já alegou a ofensa à lei federal, é perda de tempo. Não, é perda de tempo. É desnecessário alegar o dissídio jurisprudencial. Quando, na verdade, a jurisprudência do STJ, ela é o oposto. Ela diz, olha, ainda que quando você alegar o dissídio, você tem que dizer sobre qual norma jurídica a interpretação é divergente, é dissidente. Então, não, assim, e aí você tem você tem que, não basta você, isso aí é o seguinte, tem uma discussão doutrinária gigante sobre isso, e a jurisprudência do STJ quer que você fale, diz assim, além de dizer que em casos análogos ao meu, o Tribunal da Bahia está decidindo de forma diferente do Tribunal do Rio de Janeiro, você precisa também dizer que está decidindo de forma diferente em relação a tal artigo. A tal, entre aspas, eu estou simplificando aqui o artigo, está em tal norma federal. E aí você vai ter que interpor também pela linha A, que é a ofensa. Você vai ter que alegar A e a C, a ofensa e o dissídio. A ofensa e o dissídio. Então aqui é exatamente o oposto. Mas aí tem só essa nuance. Cabe recurso especial contra a decisão que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, dispensado nesse caso para questionamento. Acho que é a mesma lógica do outro, né? Não, aqui o que está errado é que eu não dispenso para questionamento. Então é isso, dispensado para questionamento, porque no caso você teria que alegar essa ofensa tratada em lei federal, esse pré-questionamento não seria matéria? Não, pré-questionamento não é isso. Pré-questionamento é outra coisa. Pré-questionamento é que tenha havido a decisão do tribunal sobre o tema. Não basta que eu tenha alegado a ofensa. Ou seja, não basta que eu tenha dito que este ato foi... Este ato do governo local ofendeu a lei federal. É preciso que o tribunal tenha decidido sobre esta ofensa que eu aleguei, tá? E aí é isso que é o pré-questionamento, tem a lógica do pré-questionamento ficto, quando há, quando não há, o artigo 1025, isso aí é cenas para o próximo capítulo, né? Com certeza tem questões. Então eu amanhã vou abrir essa mesma prova e vou começar dessa questão aqui, sobre efeito específico. Tá bom? Ok, professor. Então... Quer dizer que o pré-questionamento é uma decisão, eu achava que o pré-questionamento era uma matéria sobre o tema. Não. Uma decisão do tribunal sobre o tema, né? Exatamente. O pré-questionamento é que tenha havido discussão e decisão do tribunal sobre a norma jurídica que eu alego ofendida, né? No caso, nesse caso específico, a contestação do ato do governo local em face da lei federal. Tem que ter havido o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? É a decisão do respectivo tribunal. Tá bom? Então, galera, vamos ficando por aqui hoje. Estou interrompendo aqui a gravação.